O câncer de próstata é a segunda principal causa de morte por câncer em homens. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, mais de 68 mil novos casos da doença devem ser diagnosticados entre 2018 e 2019. Por conta desses dados alarmantes, o movimento Novembro Azul surgiu em todo o mundo como uma forma de reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Junto comigo, o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Oi, Wesley. Olá, Lisa. E olá para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através das redes sociais, lá no Instagram, no @VivaVozUnivale, e você pode acompanhar tudo o que já foi discutido por aqui através do canal da TV Univale lá no YouTube. Bom, hoje o nosso convidado é o médico urologista Gilberto Almeida, docente aqui no curso de Medicina da Univale. Obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço o convite. Bom, a gente quer primeiro compreender um pouco melhor sobre a próstata, que é aquele órgão exclusivamente masculino. Explica melhor o funcionamento da próstata, Isso. por favor. A próstata é um órgão absolutamente do homem, né? A mulher não possui próstata. E ela é uma glândula, assim como o pâncreas, como a tireoide, enfim. Posicionada logo abaixo da bexiga, por onde o canal da uretra, onde passa a urina, passa através dela, né? A próstata ela tem uma função basicamente relacionada à fertilidade. Sem a próstata, nenhum homem seria fértil, né? Então, ela é importante ali até os 40 anos, mais ou menos, da vida do homem. E depois disso, ela começa a perder função. E aí começam a aparecer alguns problemas relacionados a ela. Interessante. Agora, doutor, a que se deve o surgimento do câncer na próstata? Uhum. O câncer de próstata, a gente ainda não tem bem determinado o porquê que ele ocorre, né? Alguma porcentagem dos pacientes, mas uma pequena porcentagem, existe uma relação familiar relacionada, uma herança genética relacionada ao câncer da próstata, mas o porquê que ele ocorre e porquê que ele vai ocorrer naquele indivíduo a gente ainda não tem, como na maioria dos pacientes também de outros cânceres a gente não tem. Tá certo. Agora, esse mês de novembro acaba sendo o mês que a gente precisa voltar a falar disso. A mídia toda está falando da questão do câncer de próstata. E eu acho que a questão dos sintomas também é algo que vale a pena a gente mencionar, né? Então, não tem sintoma logo de cara? Os sintomas são como, doutor Gilberto? O câncer de próstata ele não dá alerta, né? Diferente, por exemplo, de um câncer de bexiga, um câncer de rim que pode sangrar a urina. O câncer de próstata ele não dá esse alerta, porque ele fica bem na periferia, bem posterior e bem na periferia da próstata. Então o paciente não sente absolutamente nada. Por isso que é tão importante as pessoas se conscientizarem que elas têm que fazer preventivo, medicina preventiva. Um check-up pelo menos uma vez ao ano. É que nem eu te perguntar qual é o sintoma que vai levar o paciente ao infarto. Muitas vezes ele pode ter dor pré-cordial, dor no peito antes, mas muitas vezes ele pode ter um infarto fulminante. Então, o câncer de próstata, ele é como se fosse um infarto fulminante. Tu não vais ter sintomas. Quando tu chegar a descobrir, tu descobriu ele. Já né? foi. Então, o que é o ideal? O ideal é a gente pegar ele num estágio inicial. Para isso, a gente precisa ir procurando ele ano após ano. Num estágio inicial, a gente tem chances e opções de tratamento muito maior do que num estágio avançado. Claro. Agora, estilo de vida, de alguma maneira, pode ter relação, enfim, bebida alcoólica, porque alguns tipos de câncer acabam sempre relacionados a essas questões. Sim. Né? Alguns tipos de câncer têm muita relação com a alimentação e com o estilo de vida. Né? A próstata não. Né? Ela é um tumor hormônio dependente. Mas a gente sabe que aqueles pacientes que são obesos, eles têm uma maior propensão ao câncer de próstata mais agressivo. Né? Então, assim, se tu tens um estilo de vida saudável, não tens obesidade, tu já diminui um fator de risco importante. Né? O tabagismo, que está relacionado a inúmeros cânceres, né? Como de bexiga, de rim, de pulmão, enfim. Para a próstata, ele não está muito documentada a relação dele com o aumento da chance. Porém, o tabagismo para a próstata, ele aumenta a chance de metástase. O que é isso? Se tu tiveres um câncer de próstata e tu és tabagista, a tua chance desse tumor se espalhar é maior. Então, ele é um fator complicador e não um fator causador. Entendi. Olha aí.
Agora, professor, o Novembro Azul teve origem na Austrália, né, em 2003, com o objetivo de expandir essas discussões sobre a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem pessoas do sexo masculino. Agora, professor, que tipo de repercussão ações como essa trazem à saúde do homem? Muitas. Na verdade, assim, o Novembro Azul mudou a história natural do câncer de próstata no país. Olha. Né? Embora os nossos dados de saúde no Brasil são todos subestimados, né? A gente notou é nítido o aumento da procura dos homens, né? Não só nesse mês, mas se conscientizaram de que tem que ir. Isso tornou muito mais natural para o homem procurar o urologista. E um dado que é pontual, né, que mostra a importância disso, é o crescimento dos casos novos. Nos últimos 4, 5 anos, os novos casos de próstata, e aí quando tu botou a incidência, que são em torno de 68 mil novos casos por ano de câncer de próstata, hoje já são maior do que os casos novos de câncer de mama. Então, o câncer de mama está estável e o câncer de próstata está crescendo. Não é porque está tendo um aumento no câncer de próstata, não. É porque a gente está diagnosticando mais aqueles homens que não estavam aparecendo no consultório do urologista. As pessoas estão indo verificar, então. Exatamente. E eu acho que o dado mais importante não é 68 mil por ano, e sim em torno de 2 milhões e meio de homens no país com câncer de próstata. Que já estão com câncer de próstata. Porque o câncer de próstata ele tem uma característica sui generis, diferente de alguns outros. Ele não leva ao óbito de um dia para o outro. Ele não é fulminante, ele é considerado como se fosse uma doença crônica. Então, o paciente pode ficar até 10 anos desenvolvendo um câncer de próstata e não ter uma metástase. Então, a partir do momento que tu tens um diagnóstico, tu vai ter uma gama de pacientes muito grande, porque a mortalidade do câncer de próstata é menor. Só que esse paciente ele vai sair do trabalho, ele vai ter um impacto financeiro, um impacto emocional, um impacto social muito grande. Então, o número maior, mais importante, não é o número de casos novos, e sim o número de casos diagnosticados já de câncer de próstata. Que já existem. E é uma doença que afeta homens no mundo todo, né? Ou existe uma incidência maior em alguma região? Sim. O câncer de próstata está relacionado basicamente a 3 fatores, né? História familiar, que são os fatores de risco, né? História familiar, principalmente de irmãos, aumenta muito, pais também, com câncer de próstata. Raça. Os negros têm maior incidência de câncer de próstata e não só incidência, eles têm uma propensão a ter um câncer mais agressivo. E a origem genética, né? A gente vê que, por exemplo, os nipônicos, o pessoal da Ásia, tem muito menos incidência de câncer de próstata do que, por exemplo, os países do Caribe e os países da América do Norte. E já tem alguma explicação para isso? É característica, né? Assim como o câncer de estômago, por exemplo, tem muito mais em asiático, em japonês, do que em brasileiro, do que em americano, do que em europeu, né? Propriamente, se a gente pegar só a Europa, para tu teres uma ideia, os países nórdicos da Europa, Islândia, Irlanda, Holanda, Bélgica, Noruega, eles vão ter uma incidência de câncer de próstata maior do que nos países do Mediterrâneo. Então, tem alguma relação com a alimentação? Até pode ter, com o estilo de vida até pode ter, mas a gente ainda não conseguiu documentar isso bem. Olha aí. Agora, doutor, pouco se discute ainda sobre o câncer de próstata, apesar dessa crescente que você datou. Agora, mas neste mês de novembro é importantíssimo trazer à tona nessas discussões, como essas que são consideradas tabus, que na questão do preconceito mesmo. No seu ponto de vista, ainda existe o preconceito em se submeter a fazer exames, como o próprio toque retal? É que, na verdade, assim, Wesley, eu te diria o seguinte, nosso país não tem saúde pública para o homem. A gente não tem políticas de saúde do homem, ao contrário do que a gente vê para a saúde da mulher, né? Acabei de falar para vocês que a gente tem uma incidência maior de câncer de próstata do que de câncer de mama. A população é quase que meio a meio, metade homens, metade mulheres. E eu pergunto para vocês, quantos ginecologistas a gente tem na rede pública, por exemplo, de saúde? Quase 30. E quantos urologistas? 3. Então, essa conta não fecha. A gente não tem uma atenção básica à saúde do homem. A gente não tem um incentivo à saúde do homem. E a Sociedade Brasileira de Urologia tenta isso há uma década.
mas existe uma resistência muito grande, inclusive da mídia. A mídia hoje, com o Novembro Azul, está nos dando uma força absurda. Ontem eu ainda dei uma entrevista que a gente estava falando sobre o tratamento, a equipe multidisciplinar do tratamento do câncer de próstata. E eu incluí um fator a mais, que é a mídia. Hoje a mídia nos ajuda tanto quanto outros fatores. Por quê? Porque ela está trazendo os homens ao consultório e os dados estão nos mostrando isso. Então, assim, a gente precisa melhorar como sociedade no cuidado ao homem. Desde lá da adolescência, a gente não leva o menino para fazer educação sexual, as escolas não têm isso, a saúde pública não tem isso, o homem não cria a cultura de ir no médico ao contrário da mulher. E isso é muito forte para a mulher. Sim. Aos 12, 13 anos, a mãe já leva a mulher, a menina, né, para fazer avaliação ginecológica e logo ali já para começar com anticoncepcional, orientação sexual e tudo mais, e já começar a fazer o preventivo logo que se inicia a vida sexual da mulher. O homem não. O homem vai ser alertado aí no médico lá pelos 40, 45 anos de idade, na metade da vida dele. Como é que ele vai cultivar essa cultura? Claro. Entendeu a diferença? É Vamos grande. aproveitar, já que você está trazendo essas informações tão importantes. Eu acredito que muitos pais devem estar nos ouvindo. E o que fazer, então? Que dica você daria, que orientação para os pais que têm filhos meninos, então? Como começar a mudar isso, né? Da família para a sociedade? Vocês imaginem assim, um menino que começa a vida sexual dele sem conhecer o corpo dele. Porque educação sexual a gente não tem na escola, né? Ele tem uma falha durante uma relação sexual. Ele vai no vestiário do futebol e ele compara o tamanho do pênis dele com o dos amigos. Aí ele vê um filme pornográfico e ele acha que o pênis dele é menor. Vocês imaginem o que isso não cria na cabeça de um adolescente, cheio de dúvidas. E isso, gente, é levado para o resto da vida. A gente atende homens maduros, com filhos e muitas vezes com problema de relacionamento com a esposa por causa desses tabus que eles mesmos criaram. Mas a gente largou ele lá no pediatra até o urologista nos 40 anos. Então, o que a gente tem que recomendar é que o indivíduo tem que ir no médico pelo menos uma vez ao ano. E o adolescente, menino, ele tem que ser orientado do ponto de vista sexual da parte do corpo dele. Ele tem que conhecer o corpo dele. Claro. A gente fala tanto no exame das mamas. Autoexame da mama. O autoexame da mama diagnostica muito pouco câncer de mama. E a gente não orienta o menino a fazer o autoexame dos testículos, que é o que diagnostica o câncer de testículo, que acomete o homem na idade jovem, dos 20 aos 40 anos. Vocês veem a diferença da informação. Verdade. Todo mundo sabe que tem que examinar a mama, ninguém sabe que tem que examinar o testículo. Então a gente está falhando como sociedade. Verdade. E eu incluo todo mundo. Nós, médicos, política pública, política privada, saúde privada, mídia, educação, todos nós. A gente está deixando o homem desassistido. Olha só. Informações muito importantes. Achei sensacional trazer isso à tona. Espero que ecoe aí através dos nossos ouvintes. Intervalinho, Wesley. É isso aí. Intervalinho. Hoje estamos recebendo o médico urologista Gilberto Almeida falando um pouco sobre o Novembro Azul. É isso aí, o programa Viva Voz está de volta e hoje estamos recebendo o médico urologista Gilberto Almeida falando um pouco sobre o Novembro Azul e sobre o câncer de próstata, não é mesmo? Sobre saúde do homem, sobre né? Eu saúde acho que homem, é interessante a gente abordar maior, né? Agora, professor Gilberto, em que momento, em que situação o câncer de próstata pode levar à morte? Assim, eu dividiria o câncer de próstata bem para as pessoas entenderem em 3 fases, né? A fase que ele está localizado só na próstata, a fase que ele está avançando além da próstata, mas só na região da pelve, da bacia, né? E quando o câncer generaliza, né? Vai para os ossos, para o pulmão, para o fígado, enfim. A fase que leva ao óbito é a fase mais avançada. É quando o câncer de próstata saiu da próstata e enviou metástase. Foi popularmente como se chama de raízes, né? As lesões foram adiante, né? E aí o câncer começa a se tornar generalizado. Mesmo assim, hoje a gente tem inúmeros tratamentos para essa fase, né?
Nos últimos 3, 4 anos houve um boom de drogas novas, né? Para a gente poder tratar o indivíduo nessa fase e, inclusive, prolongar a vida com qualidade, né? Mas é nessa fase que o paciente vai a óbito, né? Por causa das metástases, né? E isso consome muito o doente. E o câncer de próstata ele tem uma característica que ele dá muita metástase para os ossos e a metástase do osso causa muita dor para o paciente. Então, o final da vida de um paciente com câncer de próstata, ela é sofrida. Por isso que a gente bate tanto nesse aspecto da prevenção. A prevenção não é para não se ter um câncer de próstata. A gente não está prevenindo um câncer de próstata. A gente está prevenindo um diagnóstico tardio e incurável. O que a gente quer é pegar no estágio inicial, para curar o paciente. Você falou de tratamentos, né? Então, que tipo de tratamento? Só para a gente ter uma noção geral. Quando a doença está só na próstata, o tratamento basicamente são 3. Ou é cirurgia, ou é radioterapia, ou é vigilância ativa. O que é isso? Quando a doença é muito pouco agressiva, é pequenininho, a gente está autorizado a acompanhar esse doente. Porque muitas vezes esse tumor vai crescer tão devagar que o paciente não vai ter repercussão dele, para casos selecionados. Quando a doença está na próstata, mas já está avançando na pelve, a gente faz geralmente tratamento multimodal. O que é isso? Cirurgia, radioterapia e quimioterapia ou hormonioterapia medicamentosa, né? Quando a doença saiu da próstata e foi adiante para os ossos, para o fígado, para o pulmão, enfim, já é uma doença metastática, a gente tem que fazer tratamento com medicamentos, ou hormonioterapia ou quimioterapia. Isso tudo está disponível no Sistema Único de Saúde, por exemplo? Tá disponível. Claro que o Sistema Único de Saúde, a gente vive num país de terceiro mundo, né? A gente não tem todas as opções possíveis e imagináveis, nem os planos de saúde têm, porque hoje... em oncologia a gente tem drogas novas saindo muito, né? Um país como o nosso não consegue acompanhar esse crescimento, né? Técnicas novas de cirurgia a gente não consegue acompanhar também. É cara, a medicina é muito cara no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, assim, muitas drogas a gente ainda não tem disponível no SUS, em alguns convênios também, mas elas estão disponíveis. Olha aí. Agora, doutor, de que forma essa doença pode interferir na qualidade de vida do paciente? Porque isso pouco se discute também, né? Muito, né? O câncer de próstata, além dele trazer algumas questões relacionadas à própria doença, como a gente falou aqui dos estágios, ela também traz as complicações do seu tratamento. Vamos supor, cirurgia e radioterapia estão relacionados, por exemplo, à disfunção sexual, o que para o homem é importante, perda de urina, ou seja, incontinência urinária, e algumas complicações inerentes à própria cirurgia ou à própria radioterapia. A hormonioterapia, ela faz uma castração química no indivíduo. Eu tenho que levar ele a níveis de testosterona lá embaixo, porque a testosterona é o hormônio que alimenta o câncer. Assim como no câncer da mama, a gente precisa bloquear o hormônio estrogênio. Então, eu levo o paciente para um estágio de andropausa. Não existe esse termo. Vou usar só para vocês entenderem. Popularmente. Como se ele estivesse numa menopausa da mulher. Eu tiro a testosterona. Então, eu faço que o paciente esteja quase que castrado. E a quimioterapia tem todas as complicações inerentes a uma quimioterapia, né? Que é um tratamento que tem muitos efeitos colaterais. Tá certo. Agora, já que a gente está falando da saúde do homem, né, aproveitando a questão do Novembro Azul, que outras doenças são específicas do homem e que a gente poderia aproveitar o espaço, então, para discutir? Assim, voltando para a próstata, o homem não tem só câncer de próstata. A próstata não tem só câncer, né? A próstata tem outras doenças, como a hiperplasia, que é o inchaço, que causa aqueles sintomas de dificuldade de urinar, que muitas vezes a gente vê pacientes fazendo cirurgia também por causa disso. A próstata tem as prostatites, que são as infecções, né? E saindo um pouco da próstata, doenças específicas do homem estão relacionadas à sexualidade, né? Disfunção sexual, disfunção erétil, ejaculação rápida, alterações de infertilidade. Então, sempre que um homem vem fazer uma avaliação prostática, seja por causa do Novembro Azul ou não,
a gente nunca deixa de fazer uma avaliação global, porque ele não é uma próstata, ele é um ser, né? Um humano. Ele tem outros sistemas que a gente precisa dar uma olhadinha também. E muitas vezes é a chance que a gente tem, é a ida do homem ao médico. É naquela única ida. A gente já dá uma olhada em tudo que der. Né? Perfeito. Agora, professor, após identificado o câncer de próstata, quais as chances de cura que o homem tem? Se a gente pegar no estágio inicial, as chances de cura estão batendo em quase 98%. Né? Por isso que é tão importante a gente pegar no estágio inicial. Se eu pegar num estágio avançado, localmente avançado, já diminui muito. E se eu pegar no estágio metastático, acabou a chance de cura. Eu vou paliar só esse doente. Eu vou prolongar o estágio da doença, mas eu não vou curar ele. Então eu preciso pegar ele no estágio inicial. E como é que eu pego no estágio inicial? Fazendo o diagnóstico inicial. Como é que eu faço o diagnóstico inicial? Não esperando sintomas, indo ao médico urologista todos os anos. Simples. Então, a gente estava falando de faixa etária, né? Que é, de novo, só para marcar essa tecla, né? Então, a faixa etária com maior incidência do câncer de próstata é qual, então? A década que a gente tem mais câncer de próstata é entre 55 e 65 anos, tá? Mas quando que a gente começa a procurar o câncer de próstata? As recomendações internacionais são a partir dos 50 para aqueles indivíduos da população geral, a partir dos 45 para aqueles que têm fatores de risco, como história familiar, negros ou obesos. Mas se o indivíduo quer entre 40 e 45 anos já começar, não está errado. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a gente já consegue entre 40 e 45 anos estratificar risco desse homem vir a ter um câncer de próstata. Então, entre 40 e 45 anos, a gente conseguindo estratificar esse risco, se o risco for baixo, eu posso pular de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Entendi. Entendeu? Eu já vou conhecer ele antes, eu já vou conhecer o comportamento da próstata dele antes. Então, a gente já vai com o paciente há mais tempo. Bom, agora, professor, além do Novembro Azul, o que é necessário para a gente democratizar essa informação sobre a saúde do homem na sociedade? No bloco anterior você comentou essa questão da mídia ser muito incisiva nessa popularização dessas discussões. Quais seriam os outros exemplos que você gostaria de dar? Assim? Eu acho que a gente discutir saúde, né? O brasileiro discute muito pouco a saúde. O brasileiro discute saúde quando ele está sem saúde, quando ele precisa de saúde. Né? Eu acho que as pessoas têm que entender que prevenção é a base da saúde e não mediação. A gente não pode ficar lá mediando um problema que já apareceu, aí vai ser mais difícil da gente tratar. E eu acho que as políticas públicas de saúde têm que melhorar, principalmente para o homem. A gente tem em torno aí de 3 milhões de consultas urológicas ano na rede pública, em torno de 20 milhões de consultas ginecológicas por ano. Está errado? Muita diferença. Então, assim, a gente tem que estimular o homem a ir no médico também. E isso é mídia, é saúde pública, é botando urologista na rede pública, é trazendo os pacientes para a saúde. Não adianta. É indo nas empresas. A gente vê muita dificuldade dos homens se liberarem para uma consulta anual. Olha aí, tá vendo? Precisa de um atestado, não pode ser um comprovante. E aí, o homem tem uma barreira, ele já é um pouquinho mais arredio, ele já não tem a cultura da saúde. Ele já tem uma dificuldade de sair do trabalho. Ele encontra uma barreira aqui, ele já não vai a seguir. Claro. Fora que, no caso das mulheres, com o Outubro Rosa e tal, tem todo um grupo de ações, por exemplo, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, não tem nada similar em relação a... Até tem, mas menos. Né? A gente precisa melhorar isso. A gente precisa olhar o homem. O câncer de mama tem um marketing em cima dele muito grande. É importante? Claro que é. É óbvio que é. A gente não cresce diminuindo os outros, né? A gente precisa seguir o exemplo dos outros. A gente precisa melhorar a questão do Novembro Azul. Agora, a Univale teve uma ação também, né? Com base aí no Novembro Azul. Teve. Sexta-feira passada, a gente atendeu em torno de 50 homens de livre demanda. Todos os homens que chegaram no ambulatório e manifestaram o interesse de serem avaliados do ponto de vista da próstata. Foram avaliados por nós, os professores da urologia e os alunos.
todos passaram pelo exame com o urologista e mais o exame de sangue já com PSA no mesmo momento. Ah, porque são os dois, né, que precisam checar, né? Então, 50 homens já foram beneficiados disso. Olha, que bacana. Existiu ainda ações de conscientização nos postos de saúde, que a Univale está envolvida, e algumas palestras também, né? Mas isso ainda é muito pouco. Claro. Isso ainda é muito pouco. O espaço que o Novembro Azul, que a saúde do homem tem, não só na mídia, mas na medicina, é muito pequena. Perto do que a mulher tem. É verdade. Vamos comentar com todos os homens aí, vamos ver se a gente multiplica essas informações que a gente recebeu hoje aqui com o professor Gilberto Almeida. Mais alguma pergunta, Wesley? Não, na verdade, fica mesmo esse aconselhamento mesmo que o doutor deixou, dessa questão de discutir, né, quebrar esses tabus que ainda existem, infelizmente, e discutir, expandir esse conhecimento para todo mundo. Se o homem soubesse de quão desconfortável são os exames que as mulheres têm que passar, como mamografia, exame especular, ultrassom transvaginal, ele ia correr no neurologista fazer o exame de próstata e não reclamar. Super tranquilo, né? Dura 7 a 10 segundos, é uma avaliação, é simples, é rápida, não tem mistério, ele não tem que sair dali e lá marcar, não, é rápido, mas a gente precisa orientar ele disso. Perfeito. Bom, a gente vai agradecer, então, a participação do médico urologista Gilberto Almeida, docente aqui no curso de Medicina. Obrigada pelos esclarecimentos mais uma vez. É isso aí. E você pode acompanhar o Viva Voz nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida relacionada às questões da saúde do homem, você pode mandar mensagem lá no nosso direct que a gente caminha para o doutor. É isso aí. Muito obrigado e tchau, tchau.